Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 9. Este capítulo é marcado por um lamento profundo, tanto do profeta quanto do próprio Deus, diante da corrupção moral, espiritual e social do povo. Aqui, vemos o coração de Jeremias dilacerado pelo peso da verdade. Ele deseja que seus olhos se tornem uma fonte de lágrimas para chorar os mortos da filha do seu povo. Trata-se de uma das passagens mais emocionantes e dolorosas de todo o livro, onde o juízo é anunciado, mas ainda assim regado de compaixão. O capítulo também denuncia com clareza a falsidade das relações, a falta de arrependimento e o desprezo à sabedoria que vem do Senhor. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem forte, mas cheia de apelo por retorno ao Deus da verdade e da justiça. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 9 do livro do profeta Jeremias. O lamento que abre este capítulo revela a alma profundamente ferida do profeta. Se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias não observa a ruína do povo com frieza, mas com dor. Ele não é apenas um mensageiro do juízo, ele participa da angústia do Senhor. Sua tristeza não é apenas pela destruição iminente, mas pela cegueira espiritual que levou Judá à beira do abismo. Não há sinal de arrependimento, de reconhecimento, de retorno. Há apenas insistência no erro, enquanto a justiça de Deus se aproxima. O profeta chega a expressar o desejo de se afastar do povo, tamanha era a perversão que presenciava. Quem me dera no deserto uma estalagem de caminhantes para que deixasse o meu povo e me apartasse dele. A convivência com tamanha corrupção moral se tornava insuportável até para um coração compassivo. Ele via traição, mentira e maldade como algo rotineiro. O povo se acostumara com o engano, como quem vive em meio à fumaça e já não percebe o cheiro. O versículo seguinte reforça: andam-se de um lado para outro como arcos falsos. A mentira prevalece na terra. A imagem do arco falso é significativa. Um instrumento que aparenta funcionar, mas erra o alvo. Assim era o povo. Pareciam religiosos, mas seus caminhos estavam distantes da verdade. Deus, por meio do profeta, expõe a raiz do mal. Eles não me conhecem, diz o Senhor. Essa é a essência da crise. A apostasia não começou na violência, na injustiça ou na idolatria, começou com o afastamento do conhecimento de Deus. O povo havia rejeitado a verdade, trocado a sabedoria divina por palavras suaves e enganosas. E onde não há verdade, a destruição é certa. Se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. E encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Pois, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Nem se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras.
morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra, e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. E os espalharei entre gentios que não conheceram, nem eles, nem seus pais. E mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala. Assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O Senhor, então, dirige palavras ainda mais contundentes, revelando a extensão da falsidade. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. O ambiente de Judá era de total desconfiança, onde o engano havia se tornado norma social. As relações estavam corrompidas desde os vínculos mais próximos. Não se podia confiar nem em amigos, nem em familiares. O pecado havia contaminado os alicerces da convivência, e o que antes era espaço de proteção, como a família, se tornara espaço de traição. O versículo seguinte aprofunda essa realidade. Uns enganam aos outros e não falam a verdade. Acostumaram a sua língua a falar mentiras. Andam se cansando em proceder perversamente. A mentira não era mais uma exceção ou deslize, mas um hábito, uma prática aprendida, repetida, internalizada. A consciência havia sido deformada. As pessoas se cansavam de tanto pecar, mas não cessavam. Era uma persistência voluntária na perversidade, como se a nação estivesse entregue ao engano. Isso nos lembra Romanos 1, onde Paulo descreve os que trocaram a verdade de Deus pela mentira e, por isso, foram entregues aos próprios desejos corrompidos. O Senhor então resume o quadro com palavras de juízo. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. A presença do engano não era apenas um reflexo do pecado, mas uma escolha consciente que afastava o povo de Deus. A verdade foi rejeitada porque ela confrontava. Conhecer o Senhor exigiria arrependimento, mudança, santidade. Por isso, preferiram a mentira. E quem rejeita a verdade, rejeita o próprio Deus, pois Ele é a verdade. O juízo, então, não é um ato repentino, mas consequência inevitável de uma vida inteira de rejeição à palavra. O Senhor declara: eis que os purificarei e os provarei. O juízo é apresentado como um fogo refinador.
Deus não corrige apenas para punir, mas para purificar. A disciplina é um chamado ao retorno. No entanto, o povo não dá ouvidos, e o versículo seguinte mostra a indignação divina. Que mais posso eu fazer, vendo que todos eles continuam na falsidade? Esse lamento mostra que o juízo é a última resposta após todas as oportunidades terem sido desprezadas. Deus havia enviado profetas, revelado sua vontade, estendido a mão, mas o povo preferiu permanecer no erro. E agora, o tempo da correção chegava como fogo, não como festa. Diante de tamanha rejeição à verdade e entrega à corrupção, o Senhor declara: a sua língua é como seta mortífera, fala enganosamente. Cada um fala de paz com o seu próximo de boca, mas no seu coração lhe arma ciladas. O contraste entre o que se diz e o que se planeja revela um povo mergulhado na hipocrisia. A mentira se tornou instrumento de destruição. E até a saudação mais comum, paz, era usada como disfarce para tramas perversas. O que deveria ser um gesto de comunhão se tornava armadilha. Isso mostra que o problema não era apenas individual, mas social e institucional. A paz era proclamada, mas não vivida. O Senhor, então, faz uma pergunta que carrega o peso da justiça e da misericórdia. Porventura, por estas coisas não os visitaria eu? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Essa visitação é o anúncio do juízo. Deus, em sua santidade, não pode tolerar para sempre a maldade. E o uso da palavra vingança aqui não deve ser lido com conotação de ódio humano, mas como expressão da justiça divina que corrige o mal e restabelece o equilíbrio violado. Deus não age por impulso, mas com fidelidade ao que ele mesmo declarou na aliança. O profeta, então, assume novamente o tom do lamento profundo. Pelos montes levantarei choro e lamentação, e pelas pastagens do deserto pranto. A imagem é devastadora. Os lugares antes cheios de vida, agora estão desolados. A voz do profeta se ergue não apenas como denúncia, mas como expressão do coração de Deus. O choro aqui é tanto pelo que já foi destruído, quanto pelo que ainda virá. É um lamento pelas oportunidades perdidas, pelas verdades rejeitadas, pelas vidas que se afastaram do Senhor. E mesmo assim, o povo não se quebranta. O Senhor prossegue. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Essa pergunta revela que, mesmo em meio à calamidade, Deus ainda procura por alguém que compreenda, que ouça, que se disponha a falar a verdade. O chamado à sabedoria permanece. Não é tarde demais para ouvir, para anunciar, para responder. Mas a resposta do povo é o silêncio. Um silêncio que grita rebeldia. A terra está assolada, porque ninguém há que a considere no seu coração. O problema, novamente, está na dureza dos corações. A resposta divina à indiferença do povo é firme e reveladora. Porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não obedeceram à minha voz, nem andaram nela. O diagnóstico de Deus é preciso. O abandono da aliança não foi resultado de ignorância, mas de decisão consciente. A lei estava diante deles, revelada, ensinada, acessível, mas foi desprezada. Eles conheciam os caminhos do Senhor, mas preferiram os próprios caminhos. Isso nos lembra Deuteronômio 30, quando Moisés, antes de morrer, disse: os mandamentos não estão longe, estão bem perto de ti. A escolha por obedecer ou rejeitar sempre esteve ao alcance do coração. O versículo seguinte reforça a gravidade dessa decisão. Andaram após o propósito do seu coração obstinado e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. A idolatria aqui não é apenas a adoração de imagens, mas a obediência aos desejos do coração separado de Deus. O povo seguiu uma tradição de desobediência. Foram ensinados por seus antepassados a confiar nos ídolos, a viver segundo os próprios impulsos e não segundo a vontade do Senhor. A infidelidade passou a ser transmitida como herança, como cultura. E Deus, que sempre buscou restaurar o coração de Israel, agora anuncia as consequências. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que darei de comer a este povo absinto, e lhes darei a beber águas de fel.
O absinto é símbolo de amargura profunda e o fel de sofrimento intenso. Em vez da água viva que brota da comunhão com Deus, o povo beberá daquilo que ele mesmo escolheu. É o resultado da recusa contínua à palavra. Deus não impõe sofrimento arbitrário, mas permite que o povo colha os frutos do seu próprio caminho. Isso ecoa a justiça divina descrita em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará, e enviarei atrás deles a espada. A aliança previa a bênção na terra prometida, mas agora o povo perderá esse direito. O exílio é a consequência final de uma vida afastada do Senhor. E ainda assim, mesmo nesse juízo, Deus não fecha a porta da restauração. O anúncio da espada é também um chamado à reflexão, pois o propósito da disciplina divina nunca é destruir, mas despertar, restaurar, trazer de volta à comunhão aqueles que se perderam no caminho da rebeldia. O Senhor então instrui o profeta a chamar as pranteadoras, mulheres profissionais do lamento, para que elevem sua voz sobre o povo. Chamem as carpideiras e venham depressa e levantem lamentações por nós. A situação é tão grave que não há mais tempo para esperar uma resposta do povo. O juízo se tornou inadiável. As pranteadoras, símbolo de dor coletiva, devem se apressar, pois o choro será grande. As filhas de Sião devem aprender a lamentar. O povo, acostumado à superficialidade, precisa agora aprender a expressar a dor profunda da perda, da ausência da glória de Deus, da destruição provocada pela sua própria rebeldia. E o motivo para tamanha lamentação é terrível. A morte subiu pelas nossas janelas, entrou nos nossos palácios, exterminou os meninos das ruas e os jovens das praças. Niet. O juízo não faz distinção entre classes sociais ou idades. A morte atinge a todos. Aquilo que era símbolo de vida e continuidade, crianças nas ruas, jovens nas praças, agora é retratado como cenário de desolação. Jeremias vê a cidade desfigurada, a sociedade despida de alegria, a juventude extinta, e tudo isso como resultado direto do afastamento de Deus. A nação que ignorou a palavra agora vive as consequências do silêncio divino. No auge da calamidade, Deus ainda insiste em ensinar. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Aqui está uma das declarações mais preciosas e conhecidas do Antigo Testamento. Deus desmonta as seguranças humanas: sabedoria, poder, riqueza. Esses três pilares, que tantas vezes se tornam ídolos do coração, são incapazes de livrar o ser humano do juízo. Em vez disso, o Senhor ensina o que é verdadeiro motivo de glória. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O conhecimento de Deus é apresentado como o único fundamento seguro da vida. Conhecer ao Senhor é mais do que saber sobre Ele. É andar com Ele, ouvir sua voz, obedecer sua palavra, confiar em sua justiça e misericórdia. O próprio Deus declara: eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Não há satisfação maior para o Criador do que ver seus filhos vivendo em retidão e verdade. E mesmo em meio ao juízo, Deus se revela como aquele que deseja ser conhecido, que se agrada da misericórdia e da justiça, que chama o povo de volta ao que é eterno e verdadeiro. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra que hoje nos alcançou com verdade e graça. Diante do exemplo do povo de Judá, pedimos que o nosso coração não seja endurecido, mas moldado pelo Teu Espírito. Que não vivamos de aparências, mas com sinceridade diante de Ti. Livra-nos da falsidade, do engano e da confiança nas riquezas ou na força humana, e leva-nos a conhecer o Senhor de maneira íntima e transformadora. Ensina-nos a amar a Tua justiça, a praticar a misericórdia e a andar humildemente contigo. Que o temor do Senhor volte a ser o princípio da nossa sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 9 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 10.
Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.